sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um podcast aí da Setmayer Engenharia. Eu sou o Rafael Setmayer. Hoje eu estou entrevistando aí dois grandes amigos, né, grandes arquitetos aqui da nossa cidade de Goiânia. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado. Juliano, seja muito bem-vindo. Valeu. Queria falar para você que é uma honra, tá, para vocês, assim, para vocês estarem aqui participando, dedicando seu tempo. Eu sei que a vida do dia a dia aí do escritório é muito corrido, mas vocês puderem aí dar um pouco aí desse tempo para a gente bater um papo, falar um pouco aí de arquitetura, falar um pouco de projetos, tá? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast da Setmayer, tá? Obrigado, Rafael. Valeu. Prazer estar aqui. Importante estar compartilhando e a gente faz esse tempo acontecer, né? É isso aí. Eu falo que a gente falar do que a gente gosta não é trabalho, né? Eu, às vezes, quando a gente teve a ideia de fazer o podcast, eu falei, cara, eu acho que eu já faço isso o dia inteirinho, só falta gravar, né? Porque é o que a gente faz o tempo todo com o cliente, com os parceiros, com fornecedores e à medida que a gente pode fazer isso e enriquecer o trabalho, tanto os nossos, né, quanto dos clientes, dos parceiros, eu acho que a gente ajuda aí a enriquecer o nosso produto final. Sem dúvida, é isso? sem dúvida. Gente, vamos lá. Para a gente começar, eu preparei aqui uma listinha com algumas informações e acho bacana essa parceria de vocês, né? Eu, pelo menos falando por mim, eu sempre tive muita dificuldade com sócio. Muita gente já me perguntou, Rafael, você tem sócio na Setmayer? Por que você não arruma um sócio? Eu falei, não, eu nunca tive sócio e eu realmente acho que isso é um desafio muito grande. E quando a gente vê um escritório, né, igual de vocês aí, que já tem mais de 20 anos, né? Vocês estão desde 2003 juntos. Eu imagino que tem muito desafio, né, que vocês com certeza passaram nesse tempo todo. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Bruno, desse começo. Como que foi aí lá em 2003, quando vocês resolveram montar o escritório junto? Bacana. Bom, a gente gosta de falar que nada é por acaso, né, Rafael? Mas mesmo assim é muito curioso o jeito que a gente se conheceu, que foi totalmente por acaso, né? Sim. Então é dúbio isso. Mas eu gosto de falar que foi por acaso porque nós nos conhecemos mesmo ainda adolescentes. Sim. 14, 15 anos de idade. Eu não sou goiano, né? Eu tive minhas experiências de vida fora de Goiânia. E numa dessas experiências eu vim parar aqui, através dos pais. Certo. E num almoço, nessa época, que meu pai promoveu aí para uns amigos, os filhos dos amigos foram para esse almoço, foi lá em casa, e o Juliano estava junto, como um grande amigo dos filhos do amigo do meu pai. Pronto, então, você vê convidado. Um convidado. Você vê que, por isso que eu falo do acaso, né? É um acaso. Convidado por acaso, porque eu estava na casa deles no momento, e esse teve gente de amigo não do meu chamar. pai, que era o amigo do pai do Bruno, me viu lá no meio, ó, você Vamos vai também. Vai também, vamos lá. E aí, eu ainda estava meio naquela, sem saber se eu ia morar em Goiânia ou não. Era um ano que estava em teste, né? Certo. Minha mãe junto, os meus irmãos e tal. Então, foi muito bom, porque de repente chega aquela meninada lá e eu, nessa época, jogava futebol, andava de skate, né? E aí a gente ficou andando de skate ali na rua. Era inclusive aqui no Setor Sul, uma casa. E foi um barato, porque rolou uma química legal, mas parou por aí o contato. Nesse almoço, a gente se viu, ficamos o dia inteiro lá brincando e tal. E aí, esse ano terminou e minha mãe não se adaptou a Goiânia e voltou todo mundo para o Rio de Janeiro, que era onde a gente morava antes. Sim. E 15 anos de idade, eu não sabia se eu ia ser arquiteto, acho que o Juliano também não. Também não sabia. E aí, vida que segue, né? Rio de Janeiro de Sim. volta, fiz vestibular, fiz para arquitetura, passei, fui para o UFRJ, cursei, né, os anos de UFRJ, tranquei no meio, fui morar no exterior. Sim. Vivi essas experiências aí de início de vida, até que eu me formei novamente. Novamente não, me formei e aí novamente houve a oportunidade de vir a Goiânia. Para Goiânia. Porém, já formado. Seu destino era aqui. Exato. Já Isso formado aí. e como arquiteto. Sim. E aí voltei para Goiânia, resolvi participar de uma casa cor para entrar no mercado, as pessoas me conhecerem.
Certo. E nessa Casa Cor eu encontro o Juliano no ambiente do lado. Sim. 8 Já anos formado. depois. Já formado e arquiteto também. 8 anos depois, Rafael. Que maravilha, hein? E aí, parece que eu conheço ele, cara. Aí ele teve a mesma sensação. Que cara que era do Rio, que andava de skate. Caramba, não é possível. Um belo dia a gente se encontrou no estacionamento. Aí tivemos que falar. Pronto. Você não é o Juliano? Você não é o Bruno? Cara, como assim? Não, arquiteto? Vamos juntar isso aqui. Aí a gente ficou naquela, vamos encontrar, mas eu tinha minhas coisas, eu estava trabalhando com meu pai na construtora que ele tinha recém-aberto, e o Juliano também trabalhando em outra empresa. Sim. Mas ficou o contato de uma forma mais forte, né? Cara, vamos encontrar, vamos achar uma afinidade aí, né? Vamos fazer, de repente, isso acontecer. Aí a gente começou a sentir que teria um futuro pela frente aí, esses encontros. Saía de vez em quando, tomava uma cerveja, jantava, comia ali alguma coisa, e aí, até que surgiu um projeto por parte do Juliano. Ele lembrou de mim, me ligou, falou, Bruno, cara, eu tô com pouco tempo para fazer, mas eu acho que a gente devia tentar começar junto. Era uma loja. Legal. E aí, cara, deu super certo, porque esse primeiro projeto nasceu assim de uma forma muito bacana. A gente entendeu que as afinidades batiam, os gostos também, as referências. Sim. E aí, cara, foi o primeiro projeto do escritório. E daí pra frente, Rafael, a gente criou uma rotina, porque ele trouxe outro, veio a casa que meu pai estava construindo, veio a casa que a irmã dele estava construindo, trouxemos para as pranchetas, e aí, cara, um projeto virou 4, 5, aí foi embora. E aí não parou mais, é isso, né? É isso aí. Bacana. A gente percebe muito, né? A gente fazendo algumas obras junto aí, acho que nós já estamos para o segundo projeto, que tem essa cumplicidade, essa parceria, mas a gente percebe que tem as diferenças, né? Às vezes a sua maneira de interpretar o projeto, a maneira do Juliano. E uma dúvida, né, que eu acho que é bacana a gente comentar, como que vocês dividem isso lá, Juliano, no escritório? Por exemplo, hoje eu vejo que o escritório de vocês é muito técnico, né? Inclusive aproveito aqui para parabenizar, porque eu sempre que me perguntam sobre parte de arquitetura, a gente como executor, né, eu falo que a gente critica mais a parte executiva do que a parte criativa. A parte criativa é a missão de vocês, mas o que eu recebo é o executivo, e a gente elogia muito o trabalho de vocês, é muito técnico, né? E como que vocês chegaram num parecer assim? É como se fosse, o Juliano cuida disso e o Bruno cuida daquilo. Como que vocês fazem isso lá hoje no escritório? Bom, primeiro, obrigado aí pelo elogio do executivo. Eu e o Bruno, eu acho que a gente não dá para dizer que a gente é tão velho, né, velho? Mas a gente vem aí já de uma escola anterior que o desenho, né? O desenho, aí quando eu falo desenho, a gente desenhou à mão na faculdade ainda. Eu acho que a gente foi das últimas turmas que ainda desenhava à mão, né? Manteiga, prancheta, papel manteiga. Então usava gilete ali para raspar quando errava. Exatamente. Estou falando com propriedade, disso. Você lembra disso? Eu sei disso. Eu lembro disso. Exatamente. Então, eu acho que essa coisa do desenho era levado muito a sério, né? Ou seja, não é só o criativo, né? Você transformar aquilo em informação, trazer para o papel. Então, desde que a gente começou o escritório, e aí já respondendo a sua pergunta, né? Porque começamos eu e o Bruno. Pronto. Era todo mundo fazendo tudo. Todo mundo fazendo tudo. E a gente sempre pensou que, bom, se somos dois, a gente tem que dar um jeito, em vez de ficar dividindo, a gente tem que dar um jeito de multiplicar, né? Positivo. Então, quer dizer, vamos trabalhar como 2 escritórios em um, realmente. Sim. E aí a gente, desde aquela época, né, da forma que a gente captava, por onde o projeto entrava no escritório, era por onde ele seguia. Então a gente pensou, chegamos a querer ensaiar alguma coisa nesse sentido, né? Então você fica na parte criativa, o outro fica na parte executiva, mas a forma que funcionou mesmo foi como eu disse, por onde entra o projeto, aquele arquiteto, então, vamos chamar dos seniors do escritório hoje, né? Desenvolvem, né? Atendimento, a parte criativa, a parte executiva. É claro que os principais projetos a gente traz para uma mesa única e tenta trazer, porque isso é uma das coisas aí que a parceria ajudou demais. Sabe, Rafael? Porque na criação, você pode extrapolar para os dois lados. De repente, você não criou tanta coisa assim e o projeto ainda pode evoluir.
Sim. Ao mesmo tempo, quando você está debruçado ali em cima, talvez até soluções meio básicas podem passar batido. E aí, nessa hora, o outro chega e, ó, e se a gente aumentasse isso? E se esticasse isso aqui mais, né? E da mesma forma, ao contrário. De repente, passou, né? Ó, acho que ficou demais, acho que dá para enxugar um pouco. Então, isso foi o lado muito positivo, que a gente até tinha dúvida nesse começo, né? Como é que é criar junto, né? Cada um tem uma personalidade, um pensamento. Mas isso que o Bruno comentou é verdade, porque a gente, além de ser contemporâneo aí, a gente tem gosto parecido, ele passou um tempo fora do Brasil estudando, eu comecei a arquitetura fora do Brasil, então a gente já vinha com a cabeça internacional. Na época não tinha internet, né? Google. Sim, não tinha. Então, ChatGPT. Mas não. A gente tinha bibliotecas de livros individuais, a gente sempre gostou de pesquisar muito. E eu acho que essa vivência internacional nossa trouxe ainda mais essa cancha, né? As bibliotecas, a gente estava falando disso hoje até, de biblioteca, né? E, pô, imagina a biblioteca de faculdades no Canadá, nos Estados Unidos, aquilo era um paraíso, né? Então a gente veio muito com essa coisa da busca da referência internacional. Então funcionou muito bem a parte criativa junto, bem nesse sentido que eu falei, de complementar. Mas realmente criou-se 2 núcleos ali. Entendi. Hoje nós temos uma equipe que se divide em projetos verticais e horizontais, né? Além das casas aí que a gente está envolvido, a gente faz muito prédio. E dentro do horizontal, a gente tem divisões também da parte de arquitetura, e ali ainda se divide criativo e executivo. Então nós temos coordenador para cada uma dessas turmas, né? Então acaba que o trabalho é desenvolvido todo em conjunto, a criação é feita ali junto, mas são quase 2 núcleos, se a gente puder dizer dessa forma. Eu falo assim, né? Um pouco, eu vejo que montando o escritório de vocês em 2003, foi basicamente quando a gente criou o CNPJ da Sete Maier. O nosso CNPJ é de 2002. Então é dia 12 de dezembro de 2002. Também essa semana aí eu estou fazendo aniversário de empresa. E eu falo que quando a gente começa, você faz um trabalho técnico e bem feito, você vai abrindo portas de tipologia de entrega, né? Por exemplo, eu falo que na Sete Maier, hoje o nosso carro-chefe sem dúvida é o alto padrão, mas a gente também já fez de um tudo. Eu acho que a única obra que a gente pode falar que não fez, e não sei se a gente vai chegar a ter, são obras verticais de incorporação. Que eu acho que isso é um trabalho bem específico. Mas obras comerciais, a gente fez muito shopping. Teve uma época que a gente fez muito, loja, flamboyant, fiz muita loja, muita coisa. A gente fez banco, muito banco. Teve uma época aí, antes de pandemia, que a gente fazia muitas obras bancárias. E, querendo ou não, a pandemia levou a gente para as obras residenciais. Exato. Eu acho que quando você faz um trabalho de excelência para um cliente numa residência, e ele tem uma empresa, e ele te chama para fazer a obra na empresa dele, porque ele viu a confiança na prestação de serviço, né? Exato. E aí uma coisa que me chama a atenção quando a gente vai avaliar o escritório é, por exemplo, o volume e o tanto que o projeto de vocês hoje de edificação de prédios, ele está em destaque. E essa é uma dúvida, por exemplo, como foi o primeiro prédio que vocês fizeram? Porque hoje vocês estão fazendo já tem Rio Verde, tem várias cidades aí. E como que isso começou, a parte dos prédios? Porque esse é um trabalho que ele o criativo é bem diferente da residência, né? Exatamente. Bom, eu acho que eu posso falar que o pontapé, Rafael, veio através da empresa, né? Que a minha família, através do meu pai, criou em 1998. E essa empresa nos trouxe esses primeiros projetos verticais. Bacana. De uma forma ainda muito preliminar, a gente começou trabalhando e aprendendo, né? Aprende quem faz, né, Rafael? Sim. E aprendendo, exercitando, eram edifícios de até 4 pavimentos, sem elevador. Aí eles passaram a ser até 10, aí já tinha um elevador, aí passa para 15, até a gente chegar talvez num case que nos projetou de uma forma mais ampla, que foi o Sinfonia, né? Que foi um edifício de alto padrão no Marista, com uma plástica e um desenho fora do comum. Fora do comum. E que nessas horas a gente defende, né, o valor do traço, o valor da arquitetura, até como um meio de venda, de mercado, porque isso realmente projeta.
E foi o que aconteceu. O Sinfonia trouxe a visibilidade que a gente tanto esperava e fez a gente expandir esse lado vertical, atendendo outras empresas, né? A pandemia veio e, em paralelo aos edifícios, ela também trouxe um crescimento vertiginoso nas casas, por uma questão de comportamento da época, né? Todo mundo começou a comprar terreno e, caramba, o que eu vou fazer? A gente não sabe até quando vai esse lockdown. Vamos começar a projetar, vamos adiantando o desenho. E entrou uma enxurrada de casa na pandemia pra gente, que foi uma coisa de louco, cara. Sim. Assim, a gente fechava uma casa por semana, praticamente. 3 por mês. Era uma coisa, assim, impressionante. Então, mas voltando ao assunto das edificações verticais, foi assim que começou, né? Devagarinho, prédio a prédio, até a gente atingir uma visibilidade que nos deu expertise para prosseguir e apostar e ver que realmente a gente tinha jeito para a coisa. Sim. Então, e aí hoje estamos aí com um número bom de edificações verticais em andamento. Eu acho que quando a gente aprende a fazer a gestão dentro do escritório, você consegue entender que um projeto, se for um comercial, que vocês têm bastante, né? Projetos comerciais, residencial ou edificação, você tem ali o produto final que você entrega, mas eu acho que a gestão e o seu escritório está preparado, você consegue se adaptar a fazer praticamente todos, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta polêmica, Juliano. Se fosse para escolher um modelo, você pensaria assim, cara, se eu pudesse, eu escolheria trabalhar com incorporadora, porque eu que estou do lado de cá, né? Eu te falei que a gente ia ter algumas perguntas assim que ia sair um pouco do trivial. Sim. Que às vezes a gente escuta muito, né? E eu falo que eu fico honrado de fazer esse trabalho com o cliente da residência, porque geralmente são muitos itens e muito detalhe para pouco volume de projeto, pouca área, né? Pouco metro quadrado. Então, a minha pergunta para você, Juliano, é essa, de falar assim, hoje, se você pudesse dar um objetivo no escritório, falar, cara, eu queria fazer só isso, você tem alguma preferência sobre isso? O que você fala pra gente? Porque eu acho que tem muita gente que tá, principalmente quem tá começando, muita gente de construtora me pergunta, engenheiro, Rafael, mas cara, isso não é muito ruim, isso não dá muito trabalho, e eu falo, cara, tem que entender que o que dá trabalho alguém tem que fazer, né? E eu, pelo menos, penso muito isso. Até voltando num item da sua pergunta anterior, quando você fala que a criação deve ser muito diferente da casa para um prédio, né? E quando a gente olha no formato, parece que sim, né? Uma coisa vira um espigão e a outra é horizontal, né? Até que a gente tem lá no escritório justamente horizontal e vertical. Mas é tão curioso, cara, que depois de um certo tempo, parece que a criatividade ela permeia tudo. Às vezes a gente brinca, né, velho? Eu estava desenhando uma mesa. Cara, e a mesa ficou bacana porque ela tinha um pé que virava e tal. E a gente olhou e falou, essa mesa podia ser uma casa. Então isso aqui se fosse uma marquise, olha que legal, né? Deixa eu abrir um parênteses. Cara, na minha portaria tem um ventilador desses de mesa, que eu chego todo dia, passo pela guarita e vejo lá o porteiro com ele. Daria um belo prédio. Rapaz, eu penso nisso o tempo todo. Falei, daqui a pouco você cata esse ventilador. E a estética, ela tá em qualquer lugar. E a gente, como arquiteto, começa a observar tudo, né? A gente não fica mais de férias nesse sentido, mas como você falou, quando a gente gosta do que a gente faz, né? Tá tudo certo. É o criativo, né? Sim, 24 horas trabalhando. Então, cara, a gente tem hoje, né, no escritório, mais de 20 arquitetos trabalhando conosco. E quando você, né, a gente falou um pouquinho disso, como é que foi para organizar tudo isso, né? Várias equipes, né, coordenações e tudo mais. E a gente fica muito entre o que é o que a gente mais gosta e talvez até o que traz mais lucratividade para o escritório. Sim. E de cara eu já te falo que não é a mesma coisa. O que a gente mais gosta geralmente não é o que traz mais resultado. Mas é impressionante, cara, porque realmente, tanto eu quanto o Bruno somos arquitetos que adoramos o que a gente faz, né? E a gente vem fazendo um volume de prédios maior por agora e até uma paixão nova, né? Até por ser mais recente. Mas é muito bacana poder trabalhar em outros formatos, né? Claro que o prédio ele tem aquela questão técnica, velocidade para cumprir lançamentos de incorporadoras,
custo enxuto, né, para poder dar resultado, enquanto uma residência você já tem ali o sonho do cliente sendo realizado, isso que você comentou, é muito mais detalhe para se fazer uma casa do que um prédio. Por incrível que pareça, é mais detalhe. Eu sempre estou levando isso para os meus clientes. Claro que uma complexidade de compatibilização de projetos, né, no vertical, talvez mais intenso e maior, mas sem dúvida o volume de detalhe e também a troca com o cliente, né? Claro que o incorporador, ele quer o seu melhor, a sua solução ideal, mas aquilo acaba sendo para um cliente terceiro. Então, quando você lida diretamente ali com o cliente da residência, a troca é maior, a entrega, a dedicação, né? O tempo, porque acaba que você tem um pouquinho mais de tempo para desenvolver uma pesquisa mais profunda, descobrir exatamente aquilo que o cliente quer. Então eu acho que eu não vou conseguir responder a sua pergunta o que eu gosto mais. Mas, cara, um prazer de fazer todos eles. A gente até passou por épocas, né, onde colegas ou pessoas aí da nossa área perguntando, né, se a gente não iria se especializar em alguma das coisas. Né? Mas como para nós foi orgânico esse crescimento, e as coisas foram surgindo, a gente foi dando conta de criar ali os departamentos dentro do escritório, cara, a gente caminha em todos esses lados aí de uma forma muito legal, e eu até digo mais, né? A gente já falou disso, né, velho? Acho que um complementa o outro. Quando a gente vai fazer um prédio residencial, cara, a gente tem contato direto com o dono da casa. Então, quando a gente escuta que a área de serviço podia ser um pouco maior, né, que de repente um quarto não precisa ser tão grande, porque é só aquele momento de dormir. Ou seja, a gente tem contexto para trazer para a mesa, em vez de só escutar e reproduzir, né? Mas como que a gente escuta tanto do cliente de casa? A gente deve ter, sei lá, umas 500 casas aí já, né, velho? Projetadas, né? Então, assim, como que a gente tem tanto feedback de casa e aquilo não é real? Então, a gente traz para a mesa e a gente até escutou esse retorno de que as nossas plantas de prédios são muito bem resolvidas, que os espaços são bem aproveitados. Vocês vivenciam isso, né? A gente foi a escola da casa. A casa trouxe isso. Então você vê que um projeto agrega ao outro, não é uma coisa separada, não. Pelo contrário, a gente aproveita dessa sopa toda aí e tira o que faz pode, um bem bolado. né? Exatamente. Mas, Bruno, eu te falo assim, né? Quando tem muito cliente que sempre me pergunta e fala, Rafael, hoje, né, vocês estão fazendo muita obra em Goiânia, de residência, e você nunca quis fazer casa para vender? Por exemplo, já muitas vezes me perguntam isso. Você nunca quis fazer uma casa para vender ou construir para quem faz para vender? E eu falo que é assim, eu acho que depois que a gente aprimora e a gente já tem tanta casa feita, e casas grandes aí, acima de 1.000 metros quadrados, que eu falo que a grande sacada é você construir para quem vai morar, para o cliente final. Certo. E possivelmente, o que eu te falo, são tantos níveis ali de experiência e de relacionamento diário, né, que hoje a gente fala muito que é viver a experiência com o cliente durante 1 ano e meio, 2 anos, que a gente acaba que se relaciona mesmo, né? Cara, quase que todo dia a gente conversa com os clientes, apesar da gente ter uma equipe grande de engenharia, mas a gente está reunindo sempre com eles, que é diferente de você fazer uma casa para vender. Eu imagino que é um bom negócio financeiramente, você tem uma facilidade, porque você não tem que ter esse relacionamento todo com o cliente, mas em contrapartida eu acho que essa dificuldade de relacionar com o cliente hoje é um dos pontos altos do nosso negócio, que a gente aprendeu a fazer, né? Sim. Porque não é essa parte do relacionar com o cliente. Você faz um projeto de uma casa, possivelmente você fez ela, você vai estar relacionando com ele até o final, né? Até quando ele muda, né? Sim. Então, Rafael, isso é nítido, né? Que hoje o resultado final de qualquer tipo de projeto tem tudo a ver com esse relacionamento entre arquiteto, engenheiro e cliente, né? Sim. A gente até falou, a gente vive falando isso no escritório. O projeto, ele nasce com uma determinada nota. Nota 7, vai. A gente ouviu isso, inclusive, de um grande arquiteto falando isso recentemente. O projeto ele é entregue com uma nota 7 ou 8, uma nota bacana. Sim. Quem faz esse projeto atingir o 10 ou ser regredido a 4 é o cliente. Sim. Porque é ele que vai acreditar no seu trabalho, apostar, investir ou
ele vai querer, de repente, desvirtuar a coisa e a coisa vai perder o rumo, né? Pronto. Maravilha então, essa colocação, gostei. É muito importante isso, e isso é totalmente real. A gente enfrenta isso diariamente no nosso escritório. Sim. Os projetos que atingem a nota 10 e os projetos que, infelizmente, regridem e terminam ali com aquela nota que apenas passa de ano, sabe? Sim. Esse carisma que é criado, esse contato, essa química que é criada durante a jornada, ele é difícil de atingir, cara, porque é um processo árduo, é um processo que tem tudo para ser desgastado, né? Desgastante. É porque é muito tempo, né? Muito tempo, envolve dinheiro, envolve uma sequência de seres humanos ali, um conjunto de pessoas. E... Casais que às vezes não pensam da mesma forma. Da mesma forma. Sim, e esses seres humanos eu me refiro justamente a todo mundo, né? Não só a gente, os operários, mas também os próprios clientes, né? E eu vejo, Rafael, que você ter essa capacidade de contornar e de fazer essa jornada ser agradável, ele é para poucos, cara. Eu costumo falar que a gente precisa entender o time do cliente até com os dias da semana, tá? Dependendo do tópico da reunião, é uma reunião para segunda ou terça. E dependendo do tópico, marca para sexta, que vai resolver mais fácil. Então a gente tem de chegar a esse ponto, né? A gente consegue fazer essa visão porque a maioria das vezes, grande maioria dos clientes são profissionais liberais ou são empresários e esse cliente ele traz uma carga emocional do trabalho dele, da família dele. Perfeito. E muitas das vezes nós somos ali os escudos, né, que vai receber essa carga emocional. Então eu tenho que fazer... Ou para-raio, né? Ou para-raio. E aí eu falo que a gente tem que estar sempre preparado para isso, para diminuir essa ansiedade ou de vez em quando aumentar a ansiedade, que às vezes eu tenho cliente que ele é muito tranquilo, ele não quer terminar a obra e a gente precisa terminar essa obra. Então eu acho que esse é um dos pontos que eu sempre falo. Quem quer mexer com residência de alto padrão, cara, essa paciência, ela tem que vir junto. Sim. Porque é muito difícil você ter uma velocidade de uma incorporadora, igual vocês fazem lá de um prédio, para uma residência, porque muita coisa acontece, né? No alta costura, né? Eu fico comparando a alta costura o tempo todo, né? É a coisa do milímetro, feito sob medida, né? Tudo que é feito sob medida dá mais trabalho, não tem jeito. E um mercado e é um mercado em crescente, né? Você vê que, por exemplo, quando a gente fala de Goiânia, a gente tem hoje ótimas construtoras, a gente tem um time de vários arquitetos que estão cada vez na história em Goiânia toda. Então, assim, é muita gente pra gente, fornecedor, você vai mexer com empresa de mármore, você tem um lado. Esses dias a gente tá desenvolvendo um trabalho que é colocando nas nossas obras de administração quantos fornecedores a gente tem envolvido numa obra toda. Para mostrar para o cliente toda a relação que a gente precisa, né, cuidar. Desde o dia que eu limpo o terreno ali, que está no mato, eu tenho que fazer a limpeza, até a hora que chega o caminhão de mudança do cliente, todas as etapas que passa na nossa mão, né? Então, isso é uma das coisas que a gente sempre fala, que essa dedicação ela vai além do técnico. Perfeitamente. Depois que a gente desenvolveu uma quantidade de obras que a gente faz, vocês, por exemplo, desenvolveram uma quantidade de projetos, você tem a sua parte técnica de projeto, mas você vai ter uma habilidade, uma inteligência emocional ali, que às vezes ela começa a contar mais do que a técnica de projeto, né? Concordo. Bacana. E Juliano, tem um detalhe que eu queria te falar, que eu tive que fazer uma tarefinha de casa, né? Então fui fazer um estudo aqui do escritório Costa Veras. E teve 2 pontos que me chamou muita atenção, falando da residência, que é mais um pouco da minha área, né? Da área que a Sete Maia atua, que foi primeiro sobre os traços das residências do Costa Veras. Então a primeira pergunta é: você considera que o escritório de vocês tem um traço característico? Assim, se eu estiver andando num condomínio e ver aquela casa é do Costa Veras? Ou você acha que não? O que você acha? Eu diria que sim. Eu tenho aqui o que o ChatGPT me disse, tá? Mas eu queria escutar você. Curioso para saber o que ele disse, mas cara, eu diria que sim. Né? E você vê, lá no escritório, como a gente falou há pouco, né? São 2 cabeças criativas, a gente tem um departamento criativo, mas eu poderia dizer que o traço principal sai ou da minha mão ou do Bruno. Sim. Ao mesmo tempo, depois de 20 anos, né, cara, desenvolvendo trabalhos juntos e, como eu falei, essa troca, né, a gente começa a ter um traço muito parecido.
Então, porque quando a gente fala do traço Costa Veras, ou surgiu ali de um dos dois, né, com a influência do outro, mas principalmente da mão de um ou de outro, dependendo daquilo que eu falei mais cedo, né, de onde veio ali o atendimento. Mas existe sim, né, a gente tem essa linguagem eu estava falando lá, né, que a gente rabiscava ainda a mão, né? Sim. E a gente é muito ainda, até porque o tempo passa, né? E eu acho que a gente tem uma influência modernista muito forte, né? Eu digo modernista Le Corbusier mesmo, o começo lá, antes até de Niemeyer, né? Movimento moderno, né? Movimento moderno, que tinha algumas características, né, marcantes e tal. E se fosse para a gente tentar dizer, mas o que será que é tão marcante assim na arquitetura, da nossa arquitetura, que chega a ponto dela criar uma linguagem, né? É o respeito à volumetria, né, aos planos e volumes, e aí depois vem os materiais, mas eu acho que é principalmente, e aí não é só nossa, vem dessa questão do modernismo mesmo. Sim. Né, quando você tem, né, e aí se a gente for falar do início do modernismo, né, pós-guerra, pouca grana, tendo que construir em larga escala, né, deixar aquele adorno que vinha acontecendo na arquitetura para trás, o que sobrava era praticamente equilíbrio entre formas e volumes, né? Sim. Então, eu acho que uma característica marcante nossa é essa, é o respeito com o equilíbrio e a questão das formas, dos planos e volumes muito bem representados. E aí eu acho que em seguida vem os materiais, né? A gente adora trabalhar com materiais naturais para tirar um pouco da frieza do que poderia ser, né? Porque tem muita gente que... Hoje não mais, mas antigamente a arquitetura moderna é aquela coisa, aqueles caixotes brancos, né? Sim. E que, inclusive, isso aí foi péssimo, porque trouxe um monte de arquitetura esquisita que achava que bastava fazer caixote branco que estava dando certo, né? E não, porque, pelo contrário, se você tem caixote branco, você basicamente cai de volta no equilíbrio das formas e planos e volumes, né? Então, só que aí a gente gosta muito dessa coisa do natural, de trazer aconchego para casa, né? Então você vai ver muita pedra, tijolo, concreto. E aí, em contrapartida, o concreto, o aço. Sim. E aí eu acho que talvez a repetição dos elementos já vem também do próprio cliente que conheceu a casa anterior, né? Ó, passei numa casa de vocês ali, a gente já teve cliente que chegou no escritório e falou, eu quero uma casa igual essa. Você fala, cara, deixa eu mudar só uma coisinha, porque igual não pode. Não dá pra fazer uma nova, às vezes até melhor e tal. Maravilha. Sim. Mas talvez isso, então, né? Uma escola, né? O meu traço do Bruno já ser parecido, de onde a gente veio, do tempo que a gente tem junto, de acreditar nessa mesma questão, né? E por outro lado, cara, é até um fantasma que nos assombra, né? Porque uma coisa que a gente escuta demais, e é verdade, a gente sempre tá, né? Mas por coincidência agora nesse final de semana, eu tive num condomínio de Goiânia com uma pessoa que não é da área de arquitetura, e ela olhando e falou, nossa, mas parece que as casas são todas iguais, né? E a gente realmente escuta isso, né? De que realmente as casas estão muito parecidas. Então, quando eu estava falando desse fantasma, é que a gente se provoca a não repetir, né? Então, por mais que temos exemplos de casa que não tem nada a ver uma com a outra, se você for reparar, tem alguma linha, algum traço ali que você olha e fala, opa, mas isso aqui está trazendo para a arquitetura daqueles caras lá. Então, não sei se eu te respondi a pergunta, mas é por aí. Isso aí. Porque isso me fez assim, surgir esse interesse para esse questionamento, é que exatamente o que a gente percebe hoje muito no mercado é um cliente que ele tem o perfil do arquiteto e ele vai atrás de você porque ele quer uma casa naquele padrão, né? Eu percebo muito isso no negócio. E Bruno, teve um detalhe que me chamou a atenção, que eu disse que são dois, foi uma obra que vocês fizeram que assim, fala-se muito dela. É lógico que eu imagino que esse tanto de projeto seu, você não vai lembrar o que te fez a concepção, mas assim, é a Casa Concreto. E nas redes sociais, no Google, por exemplo, fala muito dessa obra, que é uma casa que qualquer um que fizer pesquisa hoje na internet sobre o escritório Costa Veras, essa é uma casa muito citada, que ficou muito bonita e ela tem todo um charme dessa característica que o Juliano disse. E aí, assim, a minha pergunta é, não sei se você vai lembrar disso, que às vezes são tantos projetos, né? De que você
o que foi ali um ponto principal? Acho que ela foi feita numa chácara, né? Se eu não me engano, não é zona residencial. Mas você falar um pouquinho desse projeto pra gente específico aí, dessa casa. Eu vou lembrar, né? A gente tem essa característica, viu, Rafael, que os projetos são filhos, né? Então você não consegue esquecer do filho, não tem um que né? gosta mais do que o outro, né? Você gosta de todos. Não. Mas essa casa teve várias particularidades aí, desde da visita do cliente, né? Foi inclusive uma casa que o Juliano liderou mais o projeto. Mas eu, né, por ser filho, eu tenho condições de falar bem dela também. Um lote grande, ou seja, nos dá muita liberdade, né? Terreno grande te dá ali uma série de condições para fazer um bom projeto. Sim. E, ao mesmo tempo, um programa muito enxuto na época que ela foi encomendada. Então, isso gerou um desafio, que era... A gente não ia nem que quisesse conseguir implantar uma casa com uma certa proporção no terreno todo. Porque o programa era enxuto, né? E outra particularidade, né, Rúlio, que o cliente chegou para a gente com uma ideia e soltou na mesa, né? Ele tinha visto um filme e com uma casa super bacana. Era um filme de ficção científica. Exatamente. Era uma casa que era para ser no futuro. Exatamente. E aí nós assistimos o filme, obviamente, para entender que casa que era essa. E ao mesmo tempo pescar nesse filme, nessa ideia que ele soltou, interpretar de uma forma bacana, proporcionalmente às condições nossas aqui de clima, de materiais e do próprio cliente, né? Então essa deixa do filme gerou essa ansiedade e inclusive o Juliano sempre, que a gente trabalha lado a lado, ele sempre comenta assim, e ele está certo, né? Cada projeto tem que ser único e tem que ser sempre melhor do que o anterior. Até pela nossa experiência, a bagagem que a gente vai adquirindo, né? Então ele chegou nesse dia aí, cara, temos que fazer uma casa assim, fora do padrão, espetacular. O cliente pede, a condição pede. E aí nasceu o projeto da Casa Concreta, onde nesse projeto existe, ao mesmo tempo, um brutalismo, uma leveza, uma percepção de entorno pelas características do terreno, mistura de materiais e de técnicas construtivas, né? O sanduíche do metal com concreto foi uma coisa assim genial. Se você quiser até complementar mais coisas do projeto, mas assim, um programa característico, Rafael, porque seria uma casa pensada para uma pessoa só, ou no máximo para um casal. E aí juntar tudo isso, né, no papel, a referência do filme, um casal, arrojo, tecnologia, ao mesmo tempo custo, materiais da região. E aí esse caldeirão todo fez com que esse projeto nascesse de uma forma muito original, você não vê nada parecido em volta. Sim. E inclusive foi uma casa premiada, uma universidade italiana de Ferrara nos mandou um comunicado dizendo que a casa estava concorrendo a um prêmio de arquitetura sustentável, inclusive, e a gente preparou todo um material para defender o projeto junto a essa competição, e foi muito legal. A gente até menciona isso no nosso portfólio. Sim. Né? Eu tive a sorte de conhecer a casa. Eu fiz uma obra nesse mesmo condomínio e depois eu conheci o proprietário, né, que era o cliente de vocês, e eu conheci a obra. Eu gostei muito, principalmente tem muito concreto, né, que tem muito concreto. É um terreno relativamente plano, né, nessa chácara, uma área maravilhosa. E aí, Juliano, então, considerando que você que estava à frente do projeto, eu vou te colocar uma pergunta mais polêmica, que agora todo mundo fala, né? Quando um cliente chega em vocês hoje, por exemplo, você tem esse traço seu com o concreto, com a madeira, com o natural, e aí alguém te fala sobre o steel frame. Como que é a postura hoje do Costa Veras quanto a isso? Um cliente chega, eu quero uma casa com esse formato, mas eu queria fazer toda no steel frame. Você acha, qual que é o pensamento de vocês? A pergunta, eu acho que principal era assim, vocês já recusaram algum cliente por conta disso? Ou vocês estão apostando nesse novo modelo? Qual que é a sua ideia sobre isso?
Cara, a gente é super aberto a qualquer tecnologia que vem para somar. Então, só da gente já trabalhar com concreto e metal, que é raro ter algum projeto nosso que que seja em concreto, mas não tenha pelo menos uma pérgola metálica, né? Sim. A gente adora essa mistura dos elementos e então a gente já é muito ligado a tecnologias que trazem o aço, né? Sim. Como eu falei, eu e o Bruno começamos a estudar nos Estados Unidos e Canadá, né, cara? E tem muita gente que olha aqueles prédios lá de Nova York, por exemplo, Chicago, enfim, arranha-céus mesmo, né? Tudo e acha que metálico, aquilo é concreto, né, cara? Na verdade é tudo metal, né? Então essa técnica é realidade há muito tempo. Então a gente já está muito antenado. Teve um cliente que chegou para nós há pouco tempo com a tecnologia de parede de isopor. Sim. Né? Então, de forma alguma, a gente recusaria, pelo contrário. Só precisamos entender dentro da linguagem se isso vai ter algum impacto na criação estética, Sim. quais são as limitantes e, às vezes, até o contrário, quais são as possibilidades a mais que isso nos traz, né? Sim. Então, não, cara, é pelo contrário. A gente adora e, claro, que se for uma técnica que não é, por algum motivo, né, foi estudada, que não está funcionando ou que não é legal, a gente tenta trazer exemplos. Trazer exemplo para o cliente. Nós fizemos, Rafael, 2 obras que eu estou lembrando, 2 obras em steel frame recentes e que foi um sucesso. De tempo, de economia financeira e eficiência construtiva, né? Sim. O stand de vendas ali da Paranhos. Sim. Foi todo um steel frame. Inclusive, a gente tirou partido do steel frame para deixar alguns trechos da edificação aparentes, para que as pessoas entendessem o que estava por trás daquele gesso. Assumiu vigamento, o metal como estética. Né? Parafuso aparecendo. Galvanizado. Sim, parafuso aparecendo, aquela coisa mais industrial. Sim. Foi um barato, foi um sucesso. E um anexo agora numa casa no Dedo Vale, que teve que virar um closet. Sim, que vocês fizeram também. Tudo no steel frame, porque o tempo ali era importante, tinha que ser rápido. Sim. E a complexidade construtiva estava bem limitada, porque a casa já estava pronta, então para chegar e sair material. Então tinha que pensar numa coisa muito mais montagem do que obra bruta mesmo, sabe? Então, Entendi. como o Juliano falou, cara, e toda vez que surge alguma novidade, a gente está atendendo um cliente agora que mora nos Estados Unidos, está acostumado com drywall, com outras formas construtivas. Inclusive esse cliente é meu também, é o mesmo. É verdade. É o nosso cliente. Você vê que foi, cara. Enfim, então estamos abertos a qualquer novidade que possa agregar e trazer benefícios para o escritório e para o cliente. Né? Sim, inclusive a gente considera que nós temos responsabilidade nessa parte também de poder indicar para o cliente a melhor solução dentro daquilo que ele quer. Né? Sim. Hoje, quando a gente vai falar de steel frame, eu falo que a gente como construtora, que o nosso sonho seria que as nossas obras passassem o quanto antes para ter o maior volume de steel frame possível. Mas a realidade que eu vejo, Bruno, isso a gente já vem fazendo alguns projetos com clientes, é que essa cultura nossa do cliente final, ela ainda é uma barreira, tá, Juliano? Em que sentido? Por exemplo, você me fala que você fez uma obra de um stand, mas esse stand logo ele ia ser desmanchado para fazer um prédio, alguma coisa. Mas a hora que você vai fazer uma casa, a gente fez alguns estudos e o que a gente chegou na conta, né? A gente tem um problema hoje muito grande de mão de obra, né, que praticamente a gente está cada dia mais escasso. Então eu preciso levar essa modernidade, né, entre aspas, para o nosso cliente, mas o grande lance que a gente ainda percebe que tem uma barreira é quando você vai falar para um cliente que ele vai falar, cara, mas eu vou gastar um dinheiro para fazer a minha casa e ela não vai ter laje, não vai ter pilar, não vai ter parede de alvenaria. Então isso, Juliana, ainda é uma... Esses dias, por exemplo, a gente está fazendo um orçamento de uma casa térrea de 500 metros. Eu falei, cara, dava para fazer uma casa perfeita sem laje. E o cliente falou, não, essa é a minha casa, ela tem que ter laje. Então, você vê que isso eu falo que é uma cultura, eu não sei se do Brasil todo ou se é aqui da nossa região,
Mas quando a gente tem que transpor essa barreira da cultura, ela é mais difícil. Porque você tem produto, já que atende, você já tem hoje essa tecnologia, você tem já empresas que executam essa mão de obra, Sim. mas a hora que o cliente coloca na conta, e a conta hoje ela ainda é um pouco parecida, dependendo do projeto, aí ele fala, não... E eu escutei esses dias uma coisa interessante no cliente falando assim, mas e se eu for vender minha casa? Isso. Será que eu vou vender? Porque esse negócio tudo de gesso, o cliente usou esse argumento. E aí você pensa, nossa, como que... E a mudança de cultura é tempo, né? Aí alguém tem que fazer, o vizinho tem que fazer, Exato. o outro vizinho, aí o negócio começa a executar. Mas a gente já vê muito trabalho em várias incorporadoras, em várias empresas, né, aqui da região, que estão começando a divulgar esse tipo de trabalho, né? Mas pra gente ainda, que eu falo assim, obras aí de 500 metros, 800, 1000 metros, ainda o meu cliente ainda não aceitou isso em função do quê? Do volume financeiro que ele aloca nessa residência, para depois ele ter uma possibilidade de rejeição na revenda. Exatamente. Então, eles Barreira preferem cultural. mais o concreto aparente que você faz lá a sua laje inteirinha, toda aparente, do que um forro todo acartonado, né? O pessoal ainda tem um pouco com essa dificuldade, né? Sim. Mas bacana, eu acho que esse é um ponto que não tem como a gente não falar disso, né? Porque a mão de obra tá aí, a dificuldade, a gente tem muita dificuldade de estar contratando. Hoje eu te falo que assim, a nossa região, né, assim, Goiânia é uma cidade privilegiada, porque a gente não tem os bons profissionais aqui, todos estão trabalhando muito. Né? Você não vê ninguém que é bom de trabalho e que está com falta de Ocioso, serviço, ocioso. Então isso significa o quê? Que tem muita demanda, né? Então precisa criar tecnologias, né? Por exemplo, vocês lá no escritório hoje, a gente vê que a cada dia, né, Juliano, tem novas tecnologias. O que vocês estão hoje, por exemplo, lá na parte de projetos? Vocês já usam inteligência artificial? Vocês já estão, por exemplo, gerando imagem, maquete eletrônica? Como que vocês estão se adequando nessa nova, vamos falar assim, essa nova fase, né? Essa nova era. Sim. Nós estamos muito atentos a isso, né? Inclusive, quando você fica enxergando muita coisa aí, você fica até com medo, né? Com medo, porque você vai perder o trabalho, porque a IA vai fazer tudo, né? Não vai. Não preocupa com isso. Eu acho assim, eu até acho que pode vir a ser, mas é o que daqui 100, 200, 500 anos, não sei. Mas assim, o que a gente ficou atento foi que a gente contratou um estudo, realmente passando ali exatamente quais são as dificuldades, os entraves que a gente tem, quais são os gargalos do escritório, para entender se tecnicamente a gente consegue desenvolver alguma coisa. E até mesmo esse estudo, antes de mais nada, busca para ver se já existe alguma coisa sendo feita, né? Sim. E ao mesmo tempo ensaiando com o que já está disponível. Então, isso que você falou de aprimorar a imagem, gerar possibilidades através de outras imagens, a melhora da qualidade da imagem, isso que está fácil e disponível na rede, nós já estamos usando. A gente sabe que os próprios programas de desenvolvimento de software vão trazer isso, já estão trazendo, né? O BIM, né, por exemplo. Isso, e já integrada a ele, né? Hoje mesmo a gente falou, lá no escritório nós estamos fazendo tem uma equipe já pesquisando dentro de um plugin do Revit, que é um programa da Autodesk, que já tem IA integrada. Maravilha. Então, provavelmente, os próprios software, e hoje a gente tem um prazer enorme, né? Parece que isso é meio básico, mas infelizmente no Brasil não, a questão dos softwares piratas, né? Sim. A gente é orgulhoso de dizer que todo software do Costa Veras é totalmente legal e até por isso a gente vai poder beber nessa fonte direta, né? Maravilha. Já que é uma empresa norte-americana, ponta no mundo inteiro, sem dúvida vai querer estar na frente, né? Nós vamos estar junto com eles com esse software oficial esse aí. Trabalho, né? Isso, até uma coordenadora nossa hoje disse que houve uma troca, realmente mandou de volta sugestões de coisas que podiam acontecer. Então, tem que ficar atento, né? Eu acho que não é ter o medo, é estar junto com essa nova onda aí que vai realmente revolucionar todo o mercado, né? A gente quando fala de mão de obra, né? Pelo menos a minha percepção, Bruno, eu sempre falo isso aí com
nosso time aí de engenheiros. Eu estou lá no Sinduscom como diretor administrativo e hoje um dos assuntos que mais tem em toda a pauta é problema de mão de obra, né? E eu costumo falar que quando você começa a ter escassez, muita gente ali está muito preocupada e eu falo é que os fortes vencerão, né? Eu falo que esse trabalho nosso, mais uma vez falando das residências, como ele é um trabalho muito artesanal, eu acho que, na minha opinião, agora quem tem essa característica forte para esse trabalho vai ter uma oportunidade de surfar uma onda porque vai ficar sozinho. Porque muita gente não quer fazer esse trabalho mais, né? Então, naturalmente, a gente vê a inteligência artificial, tecnologias, ela vai tirar uma parte aí do trabalho braçal, né? Vamos falar de rotinas, né? Por exemplo, a gente lá no escritório já usa sistema de gestão e tal, então todo aquele trabalho de rotina braçal realmente ele tira e ele vem para o trabalho que tem o equilíbrio emocional, e aí essa hora que a gente vai ter os melhores engenheiros, o treinamento do mestre, né? Que o robô não tem isso. Não tem isso. Esses dias eu vendo, acho que foi ontem, num podcast aí, que nos Estados Unidos eles estão fazendo treinamento para pedreiros que assentam tijolo maciço, porque não existe mais. E um cara desse que assenta tijolo maciço ganha mais do que um médico lá. Então você imagina o quê? É escassez, né? Então você não tem ninguém que faz, o cara que faz, ele se desenvolve financeiramente mais do que isso e vira um artesão, nada mais do que isso, né? Hoje a gente tem, por exemplo, dentro das nossas obras, alguns prestadores de serviço que, se eu fizer uma análise financeira, ele está na ponta como um trabalho 100% braçal, mas a remuneração dele é maior do que a do mestre ou do que a do engenheiro. Por quê? Porque ele especializou naquilo. Por exemplo, a gente tem algumas empresas aí que mexem com instalação de mármore, né? Que especializou em chapas de grande formato e tal. Então, como é um trabalho muito específico, você fala, gente, esse cara aprendeu a fazer isso. Então, eu imagino que a gente vai chegar numa era que o trabalho mais específico de quem tem essa qualificação, você vai surfar essa onda, porque realmente a geração nova ela está buscando uma coisa mais fácil, né? mais abate pronto de pegar, né? Eu acho que outra coisa, aquilo que você falou mais cedo, é aquele relacionamento com o cliente, né? Que muitas vezes a gente sai de ser só arquiteto ou engenheiro e passa a ser psicólogo, amigo, né? Cara, isso aí eu acho que é um outro grande diferencial, né? Vai ser difícil ter um IA tão carinhosa assim. Pelo menos por enquanto. Eu não duvido de nada, mas... na verdade, o que a gente fala é que é assim, né? Hoje eu não sei se é até triste a gente falar isso, mas assim, que você consegue se sobrepor e ter uma qualificação falando que você é uma pessoa de honestidade e de responsabilidade, né? Por quê? Porque a gente está num mercado tão prostituído, que é uma concorrência desleal. A partir do momento que você faz o básico, muito bem feito, que é ali o que você tem ali, que é o caráter, basicamente, do profissional, o cliente já te quer, você já foi escolhido, né? Então é muito... Eu costumo falar hoje que a gente ganha obra por WO, porque é o que a gente tinha lá, né? O time não apareceu. Então, assim, tem obra que chega pra gente porque eu não fiz nada. É o meu concorrente que não fez. E isso está acontecendo muito no mercado, né? Até porque a gente sabe que a profissão, vamos falar de arquitetura, de engenharia, o executar de obra, ele é um trabalho árduo, né? Para nós aqui, ele é um trabalho fácil porque a gente tem um sentimento de amor pela profissão. Mas a nova geração, ela enxerga isso como sendo muito cansativo. Nossa, você ir pra uma obra, ficar o dia inteiro numa obra e você tem que almoçar numa obra, você tem que... Então, isso é um negócio que é difícil essa percepção, né? Do mercado de trabalho, né? Mas, gente, então, assim, eu queria deixar aqui uma pergunta final, aqui, para cada um. Acho que a gente tá caminhando aqui para... Eu falo que a conversa é tão boa que passa de uma hora, a gente nem vê, né? Passou. Achei que tinha 10 minutos só. Não, já tem mais de hora. E aí, assim, eu acho que vocês, eu enxergo como sendo referência, né, aqui no nosso mercado, e eu acho que posso falar sem mediar no Brasil todo. Pra gente, Setmaier é um orgulho da gente estar fazendo aí o segundo projeto junto. Espero que seja os primeiros aí de vários, né? E eu falo que cada obra que a gente faz com um escritório de arquitetura,
a gente vai aprendendo a maneira de trabalhar. Isso a gente com várias obras, cada um tem um formato, cada um tem um modelo, cada um tem uma estratégia de executar suas obras, mas que para a gente é uma honra poder estar trabalhando com vocês, né? E aí eu acho que importante, eu sempre falo que o nosso trabalho, Juliano, ele, além do aspecto financeiro, porque a gente sobrevive dele, né? Então a gente precisa ganhar o nosso dinheiro, a gente também tem um trabalho social com isso, né? Porque você vai deixar um legado. Eu, pelo menos, eu tento falar muito isso da profissão, né, da engenharia, que o que a gente ganha não é só dinheiro. E aí queria aproveitar, assim, ouvir um pouquinho de vocês, o que você tem, por exemplo, um profissional aí, que está saindo de um escritório de arquitetura hoje, né, 2025 para 2026, o que seria aí um conselho que você daria para um profissional desse, e o Bruno também, para a gente tentar finalizar com essa parte aí de que você poderia dar de opinião e de conselho, né? Legal, legal. A gente tem uma equipe lá com muita gente nova, né? E, cara, talvez pesquisa, cara. Eu acho que o que diferencia um arquiteto mais velho do mais jovem é tempo de vivência, tempo né? de vivência, E é impressionante. Quantidade de erro. Eu falo que eu sou bom porque eu já errei demais. Exatamente. Então, que eu já errei, cara, e tanto no aspecto criativo quanto no executivo. Então, o erro que você colocou aí, a gente acaba tendo uma visão da necessidade de criar um detalhe no projeto executivo, porque a gente já viu que se não fizer aquele detalhe vai dar errado na obra. Pronto. Então isso é vivência. Um arquiteto novo, não, ele vai errar. Ele vai achar que, cara, o pessoal vai assentar essa pedra desse jeito aí. Não entender. Se você não disser que é meia esquadria, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, vivência de obra e pesquisa, quando eu falei desse lado criativo, né? De realmente mergulhar no que está sendo feito. Hoje a gente falou mais cedo sobre biblioteca, livro, né? Cara, hoje você tem uma biblioteca inteira dentro do seu telefone. Então, é muito fácil pesquisar, né? De aprimorar o olhar, de buscar realmente os grandes escritórios, claro, de ter a inteligência de transferir aquela criatividade, né? Aquela inventividade para a nossa realidade, que você colocou bem, né? O pessoal às vezes tem preconceito com certos materiais e tem arquitetura que só é feita com aqueles, né? Só. Então, para o Bruno poder falar também, eu diria isso, cara. Pesquisa, bastante pesquisa e ir atrás realmente de estar vivenciando os desafios da arquitetura. Eu acho que são duas coisas que, se esse arquiteto tiver, ele vai começar bem. Isso aí. Vamos lá. Sim, perfeito. A gente até falou disso hoje também, né? Mais uma coincidência. É porque hoje de manhã a gente teve uma reunião com a equipe, sabe, Rafael? Sim. E foi muita coisa levantada na mesa. Inclusive isso. Um balancete aí do o ano terminando. Preparando 2026. Né? Exatamente. Mas eu acho que eu complemento isso que você falou muito bem, Juliano, sobre esforço, né? Não ter preguiça, né? Não achar que está tudo na mão. Hoje a tecnologia está aí e muita gente confunde que é só apertar um botão que eu vou ter. Mas por trás desse botão tem uma pessoa e essa pessoa ela tem que ir atrás. Eu faço um comparativo aqui agora que veio na cabeça. Eu tenho amigos no Rio de Janeiro que moram em frente à praia e não vão à praia. Eu acho que é porque tá fácil demais. Tá fácil demais. Não dá muita moral. Eu comparo isso a essa questão da pesquisa que o Juliano falou. Meninada não tá mais pesquisando, Rafael. Tá tudo tão fácil ali, que qualquer coisa ele vai ali e olha. E aí ele perde a essência daquilo que está por trás da profissão, que é a curiosidade, o esforço. Não conheço ninguém que venceu na vida sem esforço. Também não conheço. É uma profissão trabalhosa. Trabalhosa, cansativa. Sabe? Tem que ter dedicação, tem que gostar do que faz, né? Então, eu acho que essa vontade de pesquisar, o esforço, a curiosidade, né? O olhar apurado, estar sempre atento a tudo, né? Tudo que está em nossa volta tem arquitetura envolvida, impressionante, né? É só você querer olhar. Então, fazer com que isso...
Desculpa, mas interrompendo aqui já por uma questão até curiosa e engraçada, a gente tem a desculpa de que arquiteto tem que viajar muito, ficar em restaurante, ficar em hotel bacana e frequentar restaurante bom. Mas isso é verdade, cara. Isso faz parte da pesquisa. É o momento criativo, né? Total, cara. A gente... Mas te interrompi. Não, tranquilo, é isso aí. Então, assim, seja essa pessoa curiosa, seja essa pessoa sem preguiça, sem medo, né, de trabalhar, porque aí você vai longe, porque a nossa profissão precisa disso. E essa curiosidade, esse senso de trabalho, de comprometimento, ele é fundamental para um arquiteto evoluir, crescer e virar realmente um arquiteto de valor. Né? Bacana. Eu levo aqui o nosso episódio, né, para o final e deixo que a mensagem, Bruno, que realmente os novos profissionais, eu acho que existe muita oportunidade, o mercado está crescendo, então obra não vai parar e é questão de dedicação, né? Eu acho que hoje a gente se coloca e a gente tentar cada vez mais, eu falo que o profissional que ele vem com o intuito de servir, entender que ele está ali para servir um cliente, para ele tirar as dores que o cliente tem, basicamente a parte técnica ele vai aprender e vai conseguir realizar isso muito bem, né? Exato. Eu, pelo menos, eu falo que tem coisa que a gente faz que muitos colegas, Rafael, mas isso aí não é seu, isso não é função sua. Eu falo, cara, depende do que o meu cliente quer. Se ele me quiser que eu vou ali ver um assunto que não é meu, mas ele estiver precisando, eu vou. E eu acho que então a gente vai fazendo essa adaptação de atender cada cliente de uma maneira e lembrando que o nosso ganhar não é só o dinheiro, né? Eu falo que a gente aí, Bruno, vai para 24 anos de empresa, e eu posso te falar que a gente nunca ficou um ano sem ter obra e basicamente foi isso. Eu acho que foi ali plantando uma sementinha e às vezes uma obra que você terminava financeiramente o resultado não foi bom, mas você termina essa obra com honra, cumpre a missão que você tem que cumprir, tira a lição que você tem que tirar, porque a gente tem, né, cada vivência dessa aí você tira um aprendizado e cada vez você vai buscando mais, né? Eu, basicamente, quando eu tive a ideia de fazer o podcast, muita gente falava para mim assim, Juliano, Rafael, cara, você tem tanto conhecimento de obra. Eu falei, não, mas eu preciso aprender mais, então vamos começar a usar hoje a gente tem, né, tantas ferramentas aí bacanas da gente estar divulgando, criamos o canal, e aí vamos para o segundo episódio, e quero mais uma vez agradecer, a presença de vocês. Eu sei que o dia a dia do escritório é muito corrido, para vocês tirarem aí um tempo aí de praticamente 2 horas para a gente estar aqui, e muito obrigado, Juliano, muito obrigado, Bruno. Vamos finalizando aí mais um episódio e vamos preparar aqui, daqui a pouco tem mais novidade.